Vamos abrir essa conversa aqui falando do que aconteceu hoje na CBF. Tá rolando lá um evento, um fórum de treinadores, né? Eu vou ver aqui exatamente o nome oficial do evento. É segundo Fórum Brasileiro dos Treinadores de Futebol, com diversos nomes que fizeram a história do futebol brasileiro, sobretudo à beira do campo, nomes famosos. Mas rolou um constrangimento lá, porque estava presente nessa tarde o Carlo Ancelotti, que é treinador atual da Seleção Brasileira, como todos sabemos, né? O italiano treinador da Seleção Brasileira, primeiro treinador estrangeiro da história da Seleção Brasileira, que chegou exatamente num cenário de, olha, tá faltando alguém com a competência para comandar a Seleção Brasileira e voltar a ser campeã do mundo. Foi mais ou menos esse o contexto que a gente pode mais ou menos frasear em relação à contratação que acabou acontecendo do Carlo Ancelotti. Mas, enfim, é um fórum de treinadores brasileiros falando sobre o cenário da profissão no Brasil, com o Carlo Ancelotti, estrangeiro, presente. E aí a gente viu um discurso desse, porque a gente tem o Leão também ou só temos o Oswaldo? Tem o Oswaldo. A gente vai ouvir o que o Oswaldo de Oliveira, treinador conhecido, né, campeão mundial, inclusive, com o Corinthians. Com vários clubes, mas campeão do mundo com o Corinthians. O que o Oswaldo de Oliveira falou ou bradou ao lado do Ancelotti? Bota aí. Tomara! Inshallah! Nós cheguemos a ter novamente os treinadores brasileiros brilhando, dirigindo os clubes e, quando é claro, o Ancelotti foi embora depois de ser campeão lá também, e volte o brasileiro. Então o Oswaldo Oliveira, para quem não entendeu direito, ele falou, ó, se Deus quiser, quando for embora o Ancelotti, depois dele ser campeão com a Seleção Brasileira, teremos a volta dos brasileiros dirigindo clubes de Seleção Brasileira, tipo, ô Ancelotti, vaza logo, né, mete o pé. Faz o que tem que fazer e um abraço. Mete o pé, porque a gente quer voltar a ocupar o lugar. Assim, no mínimo, um pouquinho deselegante, né? Eu ia falar isso. Porque, assim, o Ancelotti, ele não tá ali à toa, ele tá ali para receber uma homenagem, para conversar com os treinadores. É a principal figura, ele pode não ser brasileiro, mas ele é o treinador da seleção brasileira, ele está ali como treinador da seleção, e ainda que não fosse nada, né, eu acho que, depois acho que a gente vai ouvir também a fala do Leão, é tudo muito ali num clima de, precisa voltar treinador brasileiro, só pode treinador brasileiro, é um absurdo ter um treinador estrangeiro na seleção brasileira. A fala do Leão passa por isso, né? Ele acha um absurdo ter um treinador estrangeiro na seleção brasileira e passa muito pela entrada também de treinadores estrangeiros no mercado brasileiro. Mas sabe o que é interessante, Lan? O Oswaldo Oliveira trabalhou muitos anos no Japão. Então o Oswaldo Oliveira já foi o treinador estrangeiro em outro país. Trabalhou muito tempo no Catar e foi, se eu não me engano, auxiliar técnico da Jamaica nos anos 90. E aí não tinha problema ser estrangeiro. O Leão foi treinador durante muitos anos no Japão, foi treinador no Catar também, e ali aparentemente não tinha nenhum problema ser um estrangeiro em outro país. Quando é para botar dinheiro no bolso, não tem problema para onde que desde que seja no bolso dele, né? Assim, achei constrangedor o Oswaldo Oliveira e a fala do Leão, principalmente, até o Leão que foi mais incisivo ali na fala, que não mudaria opinião, que a opinião dele é que é um absurdo e tal, ter um treinador estrangeiro na frente da seleção brasileira, mas achei interessante que o Leão chega no momento e fala assim, mas a culpa é nossa, nossa, treinadores brasileiros. Pra mim, ele assumiu a incompetência. Falou isso com o Ancelotti ali? Ele falou isso com o Ancelotti ali? Falou, do lado do Ancelotti, pô. Isso é muito sem noção, Totalmente sem noção. Olha só, eu não concordo com o Ancelotti. Não é sem noção, é desrespeito. Não é sem noção. Desculpa, é desrespeito. Não, beleza, Raíza, perfeito, é desrespeito. Olha só, o fato de eu não concordar dele não levar Matheus Pereira, etc e tal, cara, isso não tem nada a ver. O que eles fizeram é desrespeito mesmo. Raíza tá certo. Isso é uma vergonha, cara. E o Leão foi treinador da seleção brasileira, né? É um ex-treinador da seleção brasileira, falando com o atual treinador da seleção brasileira, desrespeitando o atual treinador. Ele pode até discordar, ele pode ter a opinião dele, mas não é o lugar nem o momento para ele falar esse tipo de coisa. E nem com esse convidado. Se o Ancelotti não estivesse lá, já seria meio feio, né? Fica parecendo aquele corporativismo, uma dor de cotovelo. Mas com o Ancelotti presente, aí agrava mais. Olha, o que disse o Leão, eu tenho aqui as aspas dele, a gente não vai mostrar exatamente ele falando, mas o que ele disse foi o seguinte: antes eu falava que não suportaria treinadores estrangeiros. Você sabe que eu já falei isso e não mudo a minha opinião. Pô, com o Ancelotti do lado dele, tá?
Mas tenho que ser inteligente o suficiente para dizer que isso tudo tem um culpado. Nós treinadores, somos culpados da invasão de outros treinadores que não tem nada a ver com isso. E aí, essa fala que a gente ouviu do Oswaldo Oliveira, ele falou mais uma coisinha aqui. Eu não queria treinador estrangeiro, Oswaldo Oliveira, mas não tinha jeito. Se tivesse que ser, que fosse esse senhor, né? Que é uma forma meio desrespeitosa. Foi muito desrespeitoso. Que fosse esse senhor, torci para ser esse senhor, disse o Oswaldo. Depois que ele for embora, campeão do mundo, que venha um brasileiro. Mas por que Ilan, brasileiro? parece Ele não pode ser campeão do mundo e ficar no carro? Sabe aquela Qual é o problema? sessão, ô Ilan, sabe aquela sessão de sabatina? Parece isso, botaram o cara ali pra sabatinarem ele. Meu irmão, é surreal, é inacreditável, é inacreditável. Tem a fala do Leão, é isso? Boa. Então bota aí, roda a fala do Leão. Eu sempre disse que eu não gosto de treinadores estrangeiros no meu país. Estou falando aqui na frente da nossa casa. Aqui não é o dono o presidente. Aqui são os atletas presidentes dessa instituição. Devemos satisfação e agradecimento a todos. Mas nós temos que estar presente aqui. Então, o que eu mudei? Do lanche lá fora, do café lá fora, para a minha palavra agora aqui. Antes eu falava que eu não suportava e não suportaria treinadores, e você sabe que eu já falei isso, né, Zé? Você sabe que eu já falei isso e não minto, não mudo a minha opinião, mas tenho que ser inteligentemente o suficiente para dizer que nisso tudo tem um culpado. Nós. Nós, treinadores, somos culpados da invasão de outros treinadores que não tem nada a ver com isso. Não estamos falando de nome, não estamos falando de nacionalidade. Estamos falando de erro nosso. Eu já parei. Eu não sou mais treinador, não sou mais atleta. Mas continuo dando a minha colaboração quando solicitado. Somos, né? Só tá meio confuso, né? Qual é o erro dos treinadores? Ele precisa dizer, né? Porque incompetência. Não ficou claro. O erro dos treinadores deve ser incompetente incompetência ou né? incapacidade não é erro, é incapacidade ou incompetência. É. Se é isso que ele quis dizer, não sei se foi, porque ele não esclareceu, Bandeira. Ele foi deselegante na fala, ele foi deselegante na postura, porque ele se refere a pessoas que estão ali, o Wagner Mancini tá ao lado dele, e tem outro, e o Ancelotti tá bem ao lado dele, e ele chama um, chama outro, parece que ele tá se desfazendo da figura que tá ali, ainda tem isso, o Ancelotti tá ali acuado, né, e eu ele embora, tá eu acho que chamando eu no lugar do Ancelotti, eu ia embora e falava, não treino mais a seleção. Cara, de verdade, é um desrespeito até mesmo de todo o ambiente. É tudo. Cara, é tipo assim, você não Como é que a CBF querido... permitiu isso, né? isso. Você vê que ele tá constrangido ali irmão? atrás. Ele tá constrangido ali Como é atrás. que pode? Como é que pode, meu irmão? O Oswaldo ainda, por mais que tenha sido errado e foi muito errado, pareceu algo folclórico, levou um pouco pra... tentou brincar. Aquele sorriso amarelo. O Leão foi enfático, ele tá se desfazendo da figura do Ancelotti, treinador da seleção, tá jogando pra um e pra outro, e tá falando coisas terríveis. E aí ele fala, tem um culpado, nós somos um culpado? Como é que é? Tem treinador que é incompetente, tem treinador que não é incompetente, tem treinador que se estabelece, tem treinador que não quer se estabelecer e por aí vai. E como disse o Garoni, trabalharam em outros países e não foi por pouco tempo, trabalharam em outros países por muito tempo. Inclusive, se o Oswaldo for ao Japão, ele vai ser muito reconhecido lá. Multicampeão lá, sim. Ele é idolatrado no Japão. Não, Ele será não que pode o Oswaldo fazer o que ele fez. reconhecido? O Oswaldo ganhou No muito Japão, título não. no Japão. Não, ele tá irreconhecível. Eu, se encontrasse na rua, não reconhecia. Então, assim, um show de horrores e envergonha até todo mundo do meio do futebol brasileiro, porque essa imagem vai passar pro mundo. Não vai ficar aqui. O Ancelotti vai aparecer na Itália, na Espanha, como alguém que foi desrespeitado por figuras do futebol brasileiro, que fizeram parte da história do futebol brasileiro, alguns até jogando, que o Leão não foi só um treinador Campeão vencedor. do mundo em 70. O Leão foi goleiro de seleção brasileira em 4 Copas. Em 70, 74, 78 e 82. Então, é muito feio o que ele fez, o que o Oswaldo fez, e quem compactua com isso também. A impressão que dá é que eles já ia ter o evento, talvez o Ancelotti não era um convidado inicialmente, e alguém, a CBF, resolveu levar o Ancelotti lá, e talvez parecia que eram contrários a isso, né? Parecia que a presença do Ancelotti ali tava... Era um incômodo. É um incômodo, exatamente. Ao invés de ser um prestígio, Mas né? será que eles gostariam de escutar isso se fosse ao contrário, né? O próprio...
Não, o próprio Oswaldo de Oliveira no Japão, enfim, o Emerson Leão em outro lugar. Será que eles gostariam de escutar? Eles se sentiriam Duvido que foram confortáveis? maltratados assim. Eu acho que foi um absurdo, acho que foi constrangedor, inaceitável a postura. Aliás, parabéns ao Ancelotti pela postura que ele teve, né? Porque em nenhum momento ele perdeu a compostura. Porque talvez, se fosse outro ali, pudesse perder a compostura. Mas o Ancelotti, na cara dele dá para ver o constrangimento, mas ele em momento nenhum perdeu a compostura no momento onde ele foi desrespeitado. Desrespeitado. E aí eu te pergunto, onde é que está o Emerson Leão hoje? Onde é que está o Oswaldo de Oliveira hoje? Pois é. Né? E nem se estivessem muito bem, poderiam fazer o que fizeram. Então, assim, eu acho que, no mínimo, eles deveriam se desculpar publicamente com o Carlo Ancelotti, né? Acho que a CBF, que convidou eles, deveria, que abriu a casa, né, para que eles pudessem estar ali, deveria também dar um toque neles e exigir uma retratação dessas figuras, porque ficou realmente muito feio. Cadê o superchat? Bota aí, superchat sobre o assunto aí. Só uma retificação, Ilan. Eu falei, foram 4 Copas, mas a última que ele jogou foi de 86, não foi 82, não. Leão, né? O Leão. 3 na sequência, 70, 74, 78, aí 86. Olha o Fladoja, show de xenofobia, concordo, tá? Além disso, além de todo o resto da falta de educação, show de xenofobia. A gente não tá atentando para isso. As declarações do Leão e o Oswaldo. Se o Ancelotti tiver o mínimo de honra, ele rescinde o contrato e deixa esse esterco que é a CF. Eu não sei se dá pra misturar dessa forma, nesse nível, né? Eu acho até que ele tá sendo tratado... Não são representantes da CBF. Ele tá sendo tratado até com deferência na CBF e tal. Agora, realmente, assim, a se lamentar que tenha sido isso hoje dentro da CBF. Quem tem que ter o contrato rescindido são Leão e isso aí. E Oswaldo Oliveira, caso tenha algum vínculo ali ainda com o evento, né? É isso aí, mas realmente é um show de xenofobia. A gente fica imaginando se fosse um brasileiro nos Estados Unidos, né? Vamos pensar num país, né, onde o brasileiro já tem um problema de achar que é desprezado. Países do primeiro mundo, né? Estados Unidos, na Alemanha, na França. Pô, técnico estrangeiro tem que ser nós aqui, né? Ia ser considerado, obviamente, xenofobia. Claro. Obviamente, se fosse o contrário. Eu duvido que Oswaldo de Oliveira e Leão passaram por isso no Japão. Ou no Catar. Duvido. Eu duvido, mas nem perto disso. Muito pelo contrário, como falou muito bem o Bandeira. Eu aposto que o Oswaldo de Oliveira, quando chegar no Japão, vai ser recebido no aeroporto, vai ter gente lá para receber, para cuidar dele. Totalmente diferente. Não vai ter esse discurso de aqui não pode estrangeiro. É um negócio, assim, pequeno, sabe? Aliás, pra mim é até autoexplicativo. Eu acho que... O porquê que hoje temos um treinador estrangeiro na seleção. Porque grande parte do nível é esse aí. Claro que não são todos, tá? Claro que não são todos. Mas muita gente tem esse tipo de pensamento. Eu acho até que o contra-argumento deles em relação ao que você está falando aí seria o seguinte, tá, mas o Japão, a Arábia Saudita, o Catar não são países vencedores no futebol. O Brasil é. O Brasil é um super vencedor, é o maior vencedor de Copas do Mundo, então aqui a gente tem que ser autossuficiente em relação ao treinador. Eu acho que seria esse o contra-argumento, sem dúvida nenhuma. Mas eu concordo com você com o que você falou aí no fim. Eu acho que esse tipo de raciocínio pequeno, de proteção do mercado, né, protecionista, eu acho que ajuda a explicar a mediocridade em que mergulhou o futebol brasileiro sob o comando desses treinadores. E aí não estou criticando eles de uma forma geral, dizendo que é todo mundo ruim, que não servem para nada. Todos eles já tiveram em algum momento bons trabalhos, né? Mas ninguém estava resolvendo, essa é a questão. Então o Ancelotti, ele é uma alternativa, ele é uma novidade em relação a treinadores brasileiros que há décadas, né, ou pelo menos desde 2002, não conseguem resolver um problema chamado seleção brasileira. Mesmo que todos eles, os principais, tenham passado pelo comando da seleção. Tite passou, Dunga passou, né? Foi considerado em determinado momento um cara muito importante na seleção brasileira. Quem mais passou em 2006? Era Zagallo, né? 2006 era Zagallo. 2006 era o Carlos Alberto Parreira mesmo. Parreira com o Zagallo junto, né? Parreira com o Zagallo junto. Então, assim, não resolveram. 14 era o Felipão com Parreira. E aí eu concordo com o Leão. A culpa é dos próprios treinadores. Assim, no fim das contas, ele tá certo, né? Só faltou ele explicar por que a culpa é dos treinadores. Raíza. Cara, eu volto a repetir. Pra mim, foi um desrespeito absurdo. E falta a gente olhar um pouquinho pra nós. Foi o que você falou. A culpa também é desses treinadores que não conseguiram, né, continuar fazendo o futebol brasileiro crescer, e no âmbito também de treinadores, chegou uma nova geração, que foi muito queimada,
na minha opinião, treinadores como Zé Ricardo, o próprio Maurício Barbieri, treinadores que iniciaram ali, eles não tinham ninguém para chancelar eles ali. Era um 880. Ou você recorria àqueles medalhões que já estavam, com todo respeito, ultrapassados, ou você apostava diretamente nesses jovens treinadores que estavam muito crus, assim. Então teve uma distância muito grande entre a geração que estava surgindo naquele momento e esses treinadores que estavam já em fim de carreira, digamos assim. E aí foi um trabalho que a gente não teve no futebol brasileiro de formação decente de treinadores, né, de dar a oportunidade para que esses treinadores se desenvolvessem. E acabou chegando no momento que nós chegamos. Muitos treinadores estrangeiros chegando no Brasil, treinadores estrangeiros fazendo bons trabalhos, e a consequência disso foram treinadores estrangeiros pegando equipes mais estruturadas, né, conquistando títulos e um aumento ainda maior, né, um aumento mais acentuado de treinadores estrangeiros desembarcando aqui no futebol brasileiro, até a gente chegar ao ponto de ter na seleção brasileira um treinador estrangeiro, que é o Carlo Ancelotti, e que é um grande treinador, dispensa comentários. Então, assim, tudo isso foi um processo. Eu acho que esses treinadores aí também se omitiram de participar dessa evolução do futebol brasileiro. É muito fácil hoje eles ficarem criticando, dizendo que é isso e aquilo. Tem que assumir realmente a culpa, porque faltou da parte desses treinadores uma ajuda num processo para que novos treinadores que estivessem surgindo pudessem se desenvolver melhor.